Saudações alvinegras, sou Ricardo Magalhães e hoje a Geral Santista tem a honra e o prazer imensurável de contar um pouco sobre a história de um grande zagueiro do Santos, do seu Olavo Martins, conhecido no mundo do futebol apenas como o seu Olavo. O senhor Olavo Martins de Oliveira nasceu na cidade de Santos no dia 9 de novembro do ano de 1927 e cumpriu sua missão na Terra no dia 12 de março do ano de 2004, sendo um grande zagueiro do Santos, inclusive campeão mundial pelo time de Vila Belmiro, e merece o nosso reconhecimento. Ele atuou pela Portuguesa Santista, atuou pelo time do Corinthians e chegou no Santos Futebol Clube no mês de setembro do ano de 1961. E foi campeão mundial com o Santos em 62, ao derrotar o time do Benfica. E, inclusive, ele jogou como titular na partida final, que o Santos sagrou-se campeão. Para reforçar um pouco dessa história, a Geral Santista pegou um depoimento de Olavinho, o filho do seu Olavo, e agora vamos ver ele contando um pouco da história desse zagueiro campeão mundial pelo Santos. Eu sou filho do seu Olavo, que foi treinador e jogador do Santos, e contar a história dele é fácil porque eu desde garoto acompanhei, não ele jogando, mas ele como treinador. Mas ele me contou muita coisa que aconteceu, muita coisa bonita. E a maior de todas foi a decisão do Mundial de 62 contra o Benfica. Ele no Rio de Janeiro ele ficou na reserva, jogou o Lima na lateral e o Mengalva no meio de campo. E tinha um português chamado Simões, ponta esquerda, que acabou com o jogo no Maracanã. Foi 3-2, ele botou acho que fogo no jogo, o Lima não conseguiu marcar ele direito, e os portugueses achavam que no jogo de volta eles iam ganhar o jogo ali em cima. E aí o time foi para Lisboa e tal. O Lula não falava nada para ninguém. O Lula era um cara brincalhão, que brincava com eles, ficava jogando carta no meio de jogadores e tal. Aí meu pai, no dia do jogo, jantaram cedo, o jogo foi à noite. Subiu o Mauro com meu pai no elevador para ir para o quarto descansar. E a direção do Santos e o treinador ficaram no andar acima. Chegaram no elevador, tocaram no elevador o andar que eles estavam. O elevador começou a subir e o Lula não apertou andar nenhuma tecla. Meu pai perguntou para ele: professor, o senhor vai descer em que andar? Não, eu vou descer junto com vocês que eu quero falar com vocês. Aí meu pai já ficou meio assim, falou: o que esse cara tá tramando? Aí chegaram na porta do quarto, eles entraram, senta aí, sentou um cada cama, ele ficou de pé. Meu pai, aí que ele chegou pro meu pai e falou pro meu pai, só tava o meu pai, o Mauro e ele no quarto. Você vai na lateral, você vai marcar o Simões, não deixa ele jogar. Desculpe, não deixa ele jogar. Só vão ficar sabendo disso no vestiário. Não vou falar nada para ninguém, vocês não falem nada para ninguém. Só na hora de entregar a camisa que o time vai tá escalado. Por enquanto, o negócio vai ficar aqui entre a gente. Aí chegou no vestiário e o time lá começou a aquecer, todo mundo se trocou e todo mundo achava que o meu pai ia para reserva e ia jogar o mesmo time que jogou no Rio. E chegou na hora de entregar as camisas, ele deu Gilmar, número 1, Mauro, 2. Aí o Lula chegou no número 4 e entregou a camisa para o meu pai no vestiário. O Mengalva e o Lima ficaram um olhando para a cara do outro e falou: alguém vai rodar o jogo. Ele continuou entregando. Número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Quando chegou no número 8, ele deu o número 8 para o Lima. E não deu pro Menga. Aí o Menga logo falou: eu rodei, vou pro banco de reserva. E aí o time foi escalado dali, ficou todo mundo... Ninguém estava entendendo o que ele estava fazendo. Aí ele chegou pro time no vestiário e falou: não, ele vai entrar na lateral direita para marcar o ponto esquerda, para marcar o Simões. Eu quero brecar o lado esquerdo do ataque deles. Aí foram pro jogo. Meu pai, acho que a primeira bola que jogaram, já jogaram nesse Simões, na ponta esquerda.
E o meu pai já chegou junto nele, não dava moleza, jogava duro. E continuaram forçando o jogo pelo lado esquerdo, meu pai chegando junto, não dava moleza, e o juiz era um francês. Meu pai que deu umas chegadas no cara, e o francês vinha, falava, meu pai punha a mão para trás, não entendia o que ele falava, tudo bem, segue o jogo. E foi indo, eles não conseguiram fazer nada pelo lado esquerdo ali do ataque. E meia hora de jogo, meu pai acho que o jogo já estava 3-0. E acabou ficando os 5-2. Que todo mundo sabe que acabou 5-2 e foi uma. Meu pai dizia que foi uma das melhores apresentações que o Santos fez. Foi essa que ele jogou. E contra o Boca Juniors, acho que foi a semifinal da Libertadores também de 62 na Argentina. Que essa meu pai ficou no banco de reserva, também falou que foi uma excelente partida que o Santos fez. E ele depois foi trabalhar no Santos em 72 no Amador. E no Amador ele era uma pessoa correta, rígida, gostava das coisas certas, não gostava de nada errado. E ele vendo já a situação que o Santos estava já de grana, que tinha que ser apostado na molecada, na base, para o Santos sair da situação que sempre andou com problema de dinheiro, ele apertava o pessoal da direção que ele já achava naquela época que o Santos tinha que ter um centro de treinamento para o amador e um centro de treinamento para o profissional. Eu ouvi o depoimento aí do Olavinho, é algo bem curioso, que um zagueiro desse tamanho para o Santos jamais pode ficar sem ser lembrado. Né? Porque na decisão lá contra o time do Benfica, que deu o nosso primeiro Mundial para o Santos, ele estava jogando até em uma posição que não era dele. No caso, ele entrou como lateral direito e marcou muito bem os adversários, e o Santos conseguiu sagrar-se campeão mundial. Então, nosso agradecimento aqui não poderia faltar e deve ser algo contínuo para o seu Olavo, nosso grande zagueiro campeão mundial de 62. E seu Olavo, mesmo encerrando a carreira no ano de 66, ele não se afastou dos gramados e trabalhou nas categorias de base do Santos Futebol Clube, e também foi uma das pessoas que lutou muito para que o Santos tivesse a estrutura voltada para os treinamentos, tanto da categoria de base como da profissional. Ele foi um grande lutador para que existisse a estrutura que o Santos tem hoje. Então, é a pessoa que sempre deve ser lembrado na história do Santos. E vamos aqui mais uma vez ao depoimento do Olavinho, que conta um pouco sobre o seu Olavo após encerrar a carreira. E onde eu mais acompanhei ele foi pelos veteranos do Santos, que aí eu viajei quase o Brasil inteiro com o pessoal dos veteranos, para todo jogo que tinha final de semana, ele me convidava e eu ia. Eu via que a amizade deles, do pessoal do futebol, era amizade bem sincera, todo mundo gostava de todo mundo, ninguém tinha problema com ninguém. Eles praticamente só de olhar um pro outro jogando, eles sabiam o que o outro estava pensando, o que o outro estava achando, o que o outro estava querendo. Então, é porque jogaram muito tempo junto, concentraram muito, viajaram muito tempo junto. E o mais engraçado de todos eles era o Mengalva, que continuou jogando nos veteranos. E tinha muito jogo que ele fazia, ele jogava sem sunga por baixo, só de shorts, tanto de dia como à noite. E ele se correndo para lá e para cá, ele era grandão, gordo, pesado, ele correndo para lá e para cá e sem sunga, saía tudo para fora dos shorts, lá os Países Baixos. E o pessoal que estava na defesa atrás, o goleiro e os zagueiros, é que falavam para ele: Menga, recolhe tudo aí que saiu tudo para fora, o pessoal tá tudo vendo, o campo cheio. Quando eles iam jogar, os estádios ficavam tudo lotados. E ele era desligadão, é mesmo, ele parava, ficava recolhendo tudo, arrumando para dentro do short. E voltava o jogo e acontecia a mesma coisa. Então era um sarro, era bom tempo, ele se divertiu muito com essa gente, gostou muito de viajar. Eu também, se fizesse tudo de novo, eu fazia tudo de novo, sem problema nenhum. Então essa foi um pouco da história do seu Olavo, nosso grande zagueiro campeão do mundo, que atuou muito bem dentro e fora de campo. Sempre foi valente, sempre foi guerreiro,
e prestativo, como por exemplo no dia 20 de setembro de 64, que a vila estava superlotada e parte do alambrado veio a cair, deixando cerca de mais de 60 pessoas feridas, sendo a partida anulada pelo árbitro Armando Marques. Então o Olavo, nesse dia, estava jogando com a camisa 2, ajudou as pessoas prontamente, mostrando que era realmente um homem de fibra e merece todo o nosso respeito.